Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 21 de outubro. Eu tenho um desafio aqui, que é não demorar muito. Eu estou usando o No Break, porque nós estamos sem energia aqui no sítio. Estou gravando até aqui fora. Então eu vou tentar fazer esse vídeo com no máximo 20 minutos. Sei que é difícil para mim, né, principalmente, que gosto de analisar profundamente as equipes. Mas senão eu vou ficar sem energia e aí Deus sabe quando volta aqui no sítio. É complicado. A cachorrada aí. Enfim, pôr do sol já, são 5h40. Vamos então fazer o nosso planejamento. Eu tô com o notebook aqui fora, então talvez ele fique balançando, mas eu acho que o áudio não tá de todo mal. Vamos começar pela Alemanha. A gente tem aqui um confronto entre Mainz e Colônia, duas equipes que se equiparam bastante, na minha opinião. Eu acho que o mercado está bem correto aqui em colocar uma cotação quase que parelha, um pouquinho de favoritismo para o Mainz. Eu acho que esse favoritismo para o Mainz, mesmo numa posição pior da tabela, pode ter a ver com o foco, né? O Mainz acabou se classificando para as oitavas de final da DFB Pokal, da Copa da Alemanha, e o Colônia ainda tem essa necessidade na Conference League. Começou muito bem, mas aí acabou perdendo o jogo contra o Partizan duas vezes, né? Duas derrotas para o Partizan, dentro e fora de casa, e se viu numa situação mais complicada para se classificar. Tá? Então, por mais que o jogo seja só daqui a 6 dias, um jogo contra o eslovaco, que deu bastante trabalho para o Colônia dentro de casa na Alemanha, acho que o mercado está ponderando essa situação, talvez da falta de foco do Colônia. O Mainz não é um bom mandante, né? Inclusive não venceu nenhuma dentro de casa, só marcou 2 gols. E o Colônia, como visitante, tem apenas uma vitória. Ou seja, realmente o mercado está ignorando o fato do Mainz ser um péssimo mandante e talvez ponderando mais o fato do time do Colônia estar talvez um pouco desfocado. Tá? O Colônia já está numa posição bem interessante na tabela. Não acho que essa vitória contra o Mainz seja uma coisa assim absurdamente necessária, mas obviamente tomar um pouco de cuidado na hora de enviesar, né, de causar essa má impressão e tentar levar isso já no pré-live para o jogo. Tá? Então, um jogo de correção de preço pode ser sim um jogo para bola aérea. O Colônia é sempre muito forte nesse fundamento, mesmo com a saída do Modeste. E os últimos jogos entre as duas equipes, a gente teve ambas marcam nas últimas 4 das 5, tá? Inclusive com 2 resultados aqui de placar de 5 gols. Bom, quem sabe, né? Eu não vou marcar para fazer gols aqui desde o início, mas talvez com um cenário de desconcentração e erro possa ser interessante. Na Bundesliga 2 eu vou deixar aqui embaixo o meu artigo, já saiu lá na Betfair sobre essa 13ª rodada da Bundesliga 2. A gente tem um grande jogo entre Darmstadt e Kiel. O Darmstadt agora é o novo líder da competição, venceu o Karlsruhe de virada fora de casa e viu o Hamburgo perder o derby de Hamburgo contra o São Paulo e também acabou vendo o Hamburgo pular para a 3ª posição, né? Depois que o Paderborn também conseguiu uma vitória. Darmstadt conseguiu a sua classificação contra o Borussia Mönchengladbach na DFB Pokal. Paderborn também conseguiu a sua classificação contra o Werder Bremen, se eu não me engano, acho que foi, disputa de pênalti. O Bittencourt acabou perdendo um penal. E o time do Hamburgo acabou eliminado nessa fase de 16 avos contra o Leipzig, acabou pegando um adversário muito forte, tá? Para mim, jogo para gols, tá? O Kiel tem sempre um carinho imenso. Para mim, o Kiel ele tá presente num jogo que foi o meu maior lucro na história da minha caminhada por aqui. Foi um jogo entre Hamburgo e Kiel, Bundesliga 2, ou seja, Bundesliga 2 me dando dinheiro, né? Eu tenho um carinho muito grande para essa competição, não é à toa. Holstein Kiel e Hamburgo foi um 3-3 maravilhoso. E eu tenho muito carinho pelo Kiel. Não vive assim uma fase excepcional esse ano, mas está fazendo uma recuperação, diferente da temporada passada, onde começou muito mal por ter emocionalmente uma situação abalada, né, já que na temporada retrasada não conseguiu subir por meio da promoção dos playoffs. Dessa vez faz uma temporada de recuperação e está ali encostando, hein? Tá chegando no Hamburgo, são 6 pontinhos ali de diferença, pode ser interessante. Para mim, jogo para gol, sem inventar moda aqui. Tá? E possibilidade sim de buscar recuperação de resultado, apesar de achar que o Darmstadt joga muito, muito bem dentro de casa, faz muito bem o uso da sua torcida, tá? O Darmstadt, se eu não me engano, eu tinha feito um comentário lá no meu artigo, se eu não me engano são 13 partidas de invencibilidade já
do Darmstadt de maneira geral. Se a gente puxar aqui, ó, a gente não vai ver derrota. A única e primeira derrota do Darmstadt nessa competição e nesse ano foi no início da competição, logo na abertura contra o Regensburg, tá bom? Então, para mim, favoritismo do Darmstadt, mas tudo para ser um jogo muito bom. Hansa Rostock e Kaiserslautern aqui varia muito do dia do Kaiserslautern. É um time muito pirotécnico em alguns momentos, geralmente costuma sair atrás e buscar recuperação, pelo menos de empate. Um time que vem empatando demais, é o time que mais empata na Bundesliga 2, com 7 empates até o momento. E o Hansa Rostock também é um time que acende e apaga, não é um time tão confiável. Ao mesmo tempo que emplaca uma vitória, vem uma derrota, então é muito difícil de comentar alguma coisa. Eu vou seguir com o normal, né? Mercado de gols e para alavancagem, se me permitir assim o live. Na Ligue 1 nós temos o PSG jogando contra o Ajaccio. Aqui eu não sei se é Ajaccio, Ajaccio. Essa pronúncia realmente vou ficar devendo, tá? Não sou muito bom de francês, não, mas vai ficar devendo. O PSG está líder do seu grupo na Champions, junto com o Benfica, estão com a mesma pontuação, tá? As últimas duas vezes que o PSG pegou o Ajaccio fora de casa foi 3-1 e 2-1, ou seja, venceu os últimos dois jogos, mas faz muito tempo, 2014, né? Esse time acabou de subir ali da segunda divisão, primeira vez que está enfrentando o PSG. O PSG, fora de casa, se eu não me engano, ainda não perdeu, exatamente 5 vitórias e 1 empate, 1 gol sofrido apenas. Eu tenho elogiado muito o PSG do Galtier, é um time que melhorou muito emocionalmente, mas continua com algumas tretas que pode interferir no time, e geralmente quando a gente tem assim uma partida antes da Champions, o PSG depois desse jogo joga no dia 25 contra o Maccabi Haifa, dia 25, se eu não me falha a memória é terça-feira, tá? Contra o Maccabi Haifa. E essa vitória contra o Maccabi Haifa classifica o PSG provavelmente em primeiro do grupo, né? Porque aí o Benfica vai enfrentar a Juventus. Muito provável, tá? Que o PSG classifique em primeiro do grupo. Talvez ou ele jogue misto ou ele jogue não tão concentrado. Mas com toda a sinceridade do mundo, se a gente olhar a classificação aqui, um time de zona de rebaixamento não é páreo às vezes para pegar o líder, mesmo que ele esteja desfocado e desconcentrado. Então, se houver uma leitura para trabalhar um back PSG, se houver interesse, se houver titularidades, aí todos esses cenários, junto com uma boa leitura, junto com um bom padrão de superioridade, vou buscar, tá bom? Na Premiership não temos Celtic, não temos Rangers, não temos Tel, vou ficar de fora. Primeira Liga, Porto Benfica, cara, esse aqui é um grande confronto em Portugal. Talvez nas últimas 2 temporadas não, porque o Sporting vem batendo junto com o Porto ali, campeão e vice-campeão, mas essa rodada, esse confronto é muito importante porque o Benfica tinha disparado, aí depois vacilou no empate. Se eu não me engano, esse empate do Benfica, vamos dar uma relembrada aqui, foi contra o Guimarães, fora de casa, né? O Benfica está muito bem, obrigado, na Champions, só que tem um confronto agora com a equipe da Juventus. Na minha humilde opinião, eu não acho que a Juventus briga para a classificação, acho que a Juventus briga pela Europa League. Tá? O Benfica ainda pega o Haifa, mesmo que perca aqui para a Juventus, ainda pode se classificar. Enfim, eu acho que o foco do Benfica é totalmente nesse jogo. E para mim, o Porto precisa muito dessa vitória, apesar do Porto ainda estar vivendo uma situação também nada muito segura na Liga dos Campeões, apesar de ter vencido agora há pouco o time do Leverkusen, né? Conseguiu fazer 3 pontos contra o Leverkusen, fez, aliás, 6 pontos contra o Leverkusen, 2 vitórias. Vai enfrentar de novo agora o time do Bruges e de novo o Atlético de Madrid precisa pontuar para poder tirar um pouco dessa vantagem do Bruges. Tá? Para mim, com a vitória no confronto direto contra o Braga, que era o segundo melhor time dessa competição até o momento, o Porto se colocou de novo na briga e caso vença o Benfica, praticamente ali, cola na liderança, empata tudo. Então é um jogo extremamente importante. Já fiz vários confrontos como esse, geralmente um confronto muito difícil de ser trabalhado, jogo muito intenso. As últimas 2 vezes que o Porto jogou dentro de casa contra o Benfica, 3-1 e 3-0, e tivemos um 1-1 aqui em 2021. No cenário geral, não tivemos nenhuma vitória do Benfica nos últimos 5 jogos, tá? Para mim é jogo para match odds, para correção de preço, sem inventar moda. Tá? Se o Neres voltar, parece que ele está lesionado, se o Neres estiver disponível para jogar, é um excelente reforço aqui para o time do Benfica. Tá? Por enquanto não está aparecendo aqui o Neres
mas se ele estiver disponível é muito importante. Beleza? Aí na Série A nós temos Juventus e Empoli. Bom, há um tempo atrás eu diria que era um jogo muito tranquilo para fazer back Juventus, apesar do Empoli ser um adversário às vezes em alguns momentos indigesto, tá? Só que nessa temporada a Juventus vem fazendo uma situação assim, não vou dizer vexame, tá? Mas é uma situação muito abaixo, muito aquém, depois do retorno do Maximiliano Allegri. É Maximiliano Allegri? Acho que é Allegri, vou chamar de Allegri. E o time não tem correspondido. Eu vejo a Juventus um time sem criação no meio campo, sabe? Uma Juventus assim pouco criativa, dependendo muito do Vlahovic, às vezes em jogadas individuais. Em situações contra o Maccabi Haifa, muito chuveirinho na área, assim. A Juventus parece bem descontente com seus laterais, o Danilo e o Alessandro. Engraçado que na seleção eles estão tranquilos, né? 100% convocados. Então, eu hoje não sou um cara que diria que eu viria para cá para buscar um back Juventus, tá? A gente tem o Empoli sendo o 8º melhor visitante da competição. Não é um time que vence tanto fora de casa, mas também não perdeu tanto. Perdeu apenas uma, tá? Tomou 5 e fez 5 gols. Os resultados do Empoli fora de casa, uma vitória contra o Bolonha. O Bolonha está em uma fase. Empate contra o Torino. O Torino vive dentro de casa uma boa fase. Empate contra a Salernitana e derrota para o Spezia. Sinceramente, não foram adversários que testaram o Empoli. Não são adversários tão relevantes. Talvez só o Torino. Então também não dá para dizer que o Empoli está muito bem. A Juventus dentro de casa vem de uma vitória contra o Bolonha, que deu uma respirada. Empatou com a Salernitana e perdeu para o Benfica, tá? O que eu tenho de preocupação aqui? O próximo jogo da Juventus é na terça-feira contra o Benfica. E na minha humilde opinião, esse é o jogo do ano da Juventus de novo. É muito improvável que a Juventus classifique para as oitavas de final da Champions. Porque com uma distância considerável para o Benfica, ela teria que vencer o Benfica agora na Luz, que não é uma tarefa fácil, afinal de contas perdeu em Turim. Teria que torcer para o Benfica tropeçar contra o Haifa. Apesar de ser uma situação difícil, não é impossível, porque o Haifa dentro de casa deu trabalho para o PSG, bateu a Juventus e pode sim atrapalhar a vida do Benfica, mas também tem que vencer o PSG na sua casa. Então não é uma tarefa impossível, mas não é uma tarefa fácil. E esse jogo me faz acreditar que a Juventus muito provavelmente vai poupar jogadores para esse jogo contra o Benfica, tá? Afinal de contas, a Juventus está aqui em 8º, não é essa vitória que vai aproximar a Juventus no Napoli, são 10 pontos de diferença. O campeonato italiano está muito difícil já para a Juventus, então na minha opinião, ou ela vai poupar jogadores, ou ela vai ter uma desconcentração muito grande, e por mais que vença o Empoli, não vai ser com a minha presença nesse jogo, tá bom? E na Série B nós temos Chapecoense e Tombense. A Chape está lá embaixo na tabela, precisa pontuar para poder se ensafar. Sinceramente, eu não tenho feito jogos da parte de baixo da tabela, com toda sinceridade, na Série B. Estou focado mais aqui em cima. Mas uma vitória para a Chapecoense aqui praticamente garante o time na Série B, tá? Porque o CSA tem 36, se a Chapecoense vencer, iria 42 e dá uma distância bem interessante, faltando aí no caso 2 rodadas. Se eu não me engano, o CSA joga hoje, no dia que eu estou gravando, tá? E depois a gente tem CRB e Operário. Para mim, é outro jogo também com disputa aqui lá embaixo, né? Esse jogo eu tinha analisado ontem, vocês lembram? Mas esse jogo tinha sido adiado, alguma coisa mudou de horário. Eu sei que eu analisei esse jogo ontem. Eu lembro que eu analisei, que eu falei que eu não ia trabalhar também porque o Operário, dificilmente para mim, ele conseguiria 3 vitórias seguidas. Não é impossível, mas é muito difícil, né? Com 3 jogos para jogar, o Operário poderia chegar aqui a 43 pontos, né? Ainda dá para sonhar, mas a gente tem que lembrar que o CSA ainda joga, a Chapecoense ainda joga, o Novo Horizontino ainda joga, então não é porque você vai às vezes ter um resultado espetacular nos últimos 3 jogos que seus adversários vão parar de jogar, vão congelar, não, né? É bem complicado. O que eu comentei ontem que pode acontecer hoje é que o Operário pode utilizar do não interesse do CRB no jogo para tentar buscar uma recuperação. Foi alguma coisa que eu analisei mais ou menos entre CSA e Ponte Preta, que eu acho que é o jogo que vai rolar hoje na quinta-feira, que é mais ou menos isso, né? Um CSA buscando pontuação em cima de um time que já não briga por mais nada no campeonato. Talvez assim seja interessante. Eu não vou abrir o PDF de apoio aqui porque realmente a gente já está chegando às 6 horas, daqui a pouco o No Break dá uma parada aqui. Eu ainda não consegui instalar um
um gerador aqui no sítio, mas se Deus quiser, futuramente eu vou colocar para quando acontecer aqui. E é bem comum a queda de energia aqui no sítio, não tem como, tá? Então ficou, já que eu não vou trabalhar a Série B, ficou desse jeito aqui, ó. Vou procurar leitura para Back PSG com muita atenção por conta da Champions, né? Se eu sentir uma desconexão, uma desconcentração ou um time misto, tô fora, tá? Correção de preço sem viés aqui em Mais e Colônia e Porto Benfica. O jogo do Porto com o Benfica é extremamente importante, principalmente para o Porto, tá? Para tentar buscar esse empate. E a gente tem bons jogos aqui na Bundesliga 2. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o artigo que eu fiz sobre essa 13ª rodada da 2ª divisão da Alemanha. Meus amigos, eu fico por aqui. Conto com o like de vocês. Não vou ter o botão de like aqui no notebook, mas conto com o like de vocês no vídeo. A sua inscrição também, se você não é inscrito, para ativar as notificações. E não esquece de participar do sorteio para quem tem uma conta na Betfair. No primeiro comentário fixado, se você não tem uma conta na Betfair, dá uma moral pro canal e abre aqui no primeiro link da descrição. Valeu, um grande abraço para vocês, uma excelente sexta-feira, um bom fim de semana, né? Daqui a pouco a gente se vê e é um grande prazer.